Vimos no final do terceiro capítulo que o Shepard, um dos personagens principais, de algum modo venceu a irresolução, venceu a hesitação, que é também uma vitória sobre o medo, e que consultou numa página da internet os índices de sobrevivência relacionados com o câncer que está atingindo a sua esposa. Então ele mergulhou, por assim dizer, como se estivesse mergulhando em águas geladas. A comparação é da própria autora. E leu essas indicações. Então vemos aqui um sentimento de medo que é vencido por uma informação, a qual, por seu turno, não engendra necessariamente menos medo. O Alain, o filósofo pensador francês, não é muito conhecido, não é muito estudado, talvez sobrevivendo na sombra do Henri Bergson. O Alain, em suas considerações, em seus propos, suas palavras sobre a felicidade, ele fala da irresolução e diz que a irresolução é o maior dos males para o homem. É um pensamento que não é dele, que vem de Descartes. E o Alain chega a dizer que o Alain, não conhece luz maior acerca da natureza do homem. Em que, ao estudar a irresolução, a indecisão que nos habita, lançamos luz sobre o ser humano. O Alain vai dizer que há violência na irresolução, no estar indeciso, e essa violência talvez seja uma violência que nós exercemos sobre nós mesmos. E o Alain chega a pensar que há uma variação na irresolução ou no medo, em que um seria a variação da outra, ou talvez a irresolução seja uma questão de medo. Ele escreve assim: muitas vezes pensei que o medo, que é a paixão nua e a mais penosa, nada mais é do que um sentimento de uma irresolução. Ele até acrescenta que esta irresolução, este sentimento de indecisão, que é uma paixão despida, é uma tensão muscular. Ele está sempre muito atento às questões musculares, corpóreas. Por um lado, a pessoa tem que agir, por outro lado, não consegue agir. Ele escreve: nós nos sentimos intimados a agir e nós somos, ao mesmo tempo, incapazes de agir. Daí que ele diga numa outra sessão, numa outra passagem desse livro sobre a felicidade, que é uma espécie de recolha, de antologia, ele chega a dizer que a lei agrada devido à questão da irresolução, da indecisão. Ele escreve que a lei agrada e que, inversamente, a ausência de lei desagrada, e que isso irrita por causa deste rasgão da indecisão. Então vemos que aqui o Shepard não ficou mais na indecisão, mergulhou nas águas frias, que é a informação médica acerca dos índices de sobrevivência, que não são propriamente promissores, não é um bom augúrio que ele encontra, muito pelo contrário. E então estes personagens estão todos um pouco entre o sim e o não. Estão um pouco neste rasgão do talvez, porventura.
Vemos que esses personagens estão sempre em crise, até no sentido arcaico, médico, uma mais do que os outros, porque realmente a crise no sentido arcaico médico é aquele momento em que não se sabe se o paciente vai sobreviver ou não vai sobreviver. É um dos sentidos da palavra crise na língua grega. Então vemos que o Shep consegue vencer isto, não faz uma pausa, lê até o final a informação médica e, ao desligar o computador, chorou baixinho para não despertar a sua mulher. Na passagem então para o capítulo 4, nós vemos entrar em cena de novo estes dois amigos, o Jack e o Shep, em que há diálogos, há umas trocas de palavras na hora de almoço, eles saem do trabalho e entretecem uma conversa, e nós vemos que o Jack adotou uma nova perspectiva, uma nova atitude no local de trabalho, que é de deixar falar, deixar os colegas falarem do seu amigo, do Shep, que afinal não foi embora. Então deixa falar, e de algum modo ele estava nesse tempo de deixar os outros falarem nas costas do Shep, ou nem só nas costas, serem sarcásticos. Ele estava encontrando aí um gozo. Vejamos por quê deixar os outros falarem, qual era o gozo que o Jack estava encontrando aqui. A Shriver escreve: era fatal que viessem a descobrir por que o antigo dono ainda estava dizendo sim, senhor, a Pogatnik, que é o novo dono, e então eles se sentiriam mal, realmente mal pra cacete. Really fucking bad. Jackson ansiava por isso. Was looking forward to it. Ele estava até procurando, estava até querendo olhar para frente para ver o momento em que eles iriam se dar conta de que estavam sendo sarcásticos com alguém que estava sendo bondoso com uma outra pessoa que estava terminalmente doente. Então aqui um certo gozo de deixar os outros na sua maldade. Os personagens da Shriver não são propriamente ovelhinhas. Também talvez não sejam necessariamente lobos, um lobo mau, não é? Mas são pessoas que apresentam seus aspectos de pessoas com as suas ambiguidades, ou mais que ambiguidades, seus defeitos, seus vícios, etc. Então vemos que aqui que o personagem, o Shepard, adotou uma atitude submissa em relação ao novo patrão para manter o seguro, para continuar assegurado no plano de saúde, e vemos que o amigo deixa isso de algum modo rolar até que as pessoas se apercebam que ele está fazendo isso para tentar salvar a mulher dele. Então há aqui um foco nas relações de amizade, e o que um pode fazer pelo outro, e o que cada um pode fazer um pelo outro, e as inversões dos papéis nas amizades, e ao dizer inversão de papéis, deixa à mostra, torna patente que também na amizade de algum modo há teatro, o que não é necessariamente uma calúnia da amizade, mas que as pessoas vão se dando a si mesmas papéis. O Jack era até esse momento, a Shriver escreve, um sidekick,
ele tinha tido durante muito tempo um papel de coadjuvante. A, a tradutora, a, a Vera Ribeiro, ela escreve que o Jack era como um ajudante, um coadjuvante, e se tornou de algum modo um protetor, passou a proteger o amigo. Então o Jack, que era alguém que falava muito, que gostava de ripostar, de responder, de dar troco, agora se calava, o que para ele era muito difícil, tanto em relação aos colegas de trabalho, quanto também para tentar escutar o amigo. E ele queria falar de uma coisa com o amigo e não falava, ficava ali naquela hesitação. Então vemos que o Shep se resolveu, viu as informações, e vemos que por contraste o Jack vai falar e não fala. Afinal, ele não quer falar acerca disso. Isso por enquanto não está explicitado, vamos ver o que será. Há um aspecto muito cômico, muitas vezes, muito engraçado nos livros da Shriver, e vamos ver que há aqui coisas engraçadas que jogam com os nossos fantasmas, sobretudo, neste caso, masculinos. E vamos então, pouco a pouco, tentar ver o que é isso que o amigo quer falar e não consegue. Há aqui questões que têm a ver com a virilidade, com o que é ser homem, o que é falar a não falar acerca de tal a tal assunto com não só os colegas, mas também os amigos íntimos. Então, de que os homens falam uns com os outros? O que eles se permitem dizer? Mantendo-se, continuando a representar o papel da masculinidade, da virilidade, coisa que já apareceu antes, no início do romance. A Shriver fala de uma flexibilidade que não parecia viril, em que o Shep era como água, e essa flexibilidade não parecia viril, ela era maleável, moldável. Aqui vamos ver, no caso do Jack, o que isto pode querer dizer. A Shriver escreve então: não era o tipo de coisa para se falar com outros homens, ainda que devesse, já que com certeza ninguém ia falar disso com mulheres. Disso o quê? O que está aqui, digamos, rasgando, qual o rasgão da indecisão, da irresolução que está atormentando este personagem. Vai dar para rir muito, mas ao mesmo tempo talvez para chorar. Antecipando já aqui, um pouco mais para frente, esta questão volta foi a Glennis que lidou com aquilo como um homem. Então a Shriver, a romancista, está muito atenta a estes estereótipos, a estes fantasmas, para falar quase em termos psicanalíticos, que estão aqui, digamos, assombrando a morada interna dos homens e das mulheres. Como é que se lida com o quê? A Glennis, que é a mulher que está doente, lidou com a situação como um homem. Ao mesmo tempo, ela acrescenta que já estava resignada. E vai até, se saltarmos para frente, há também uma estocada, muitas estocadas na prosa romanesca da Shriver. Ela tem um elemento, por vezes, muitas vezes sarcástico, irônico, em que ela diz que esse hábito de ser macho com os ratos e rato com os homens era outra coisa que tinha de mudar. Então aqui sempre pairando um espectro de quem é que é macho, de quem é que não é.
Outro aspecto que volta, está sempre voltando, além destas estocadas que nos fazem cair no riso, há sempre esta crítica cultural, há sempre este confrontar-se com a sua própria época da romancista e, no caso dela, que é de origem estadunidense, com os Estados Unidos, então constantemente está se tematizando aquele país e que pode nos interessar aqui também no Brasil ou em outros lugares, na medida em que as temáticas não são exclusivas, embora possam ter algumas particularidades no que toca, por exemplo, ao sistema de saúde. Ela fala da privacidade, não é? Isto de poder falar ou não falar, e o que é isso de manter uma certa reserva, um certo recato, numa época e num país em que as pessoas estão abrindo muito a boca, falando demais, expondo-se de maneira obscena nas ruas, nas televisões, etc. E ela escreve: podia-se aplaudir o resgate do conceito de privacidade num país em que, num ponto de ônibus qualquer, era tão provável um sujeito ser regalado com a história do aborto de uma desconhecida quanto lhe pediriam um fósforo. Então, nós, aqui no Brasil também, às vezes a gente escuta as conversas, ou a pessoa nos conta coisas que nós não gostaríamos necessariamente de ouvir e que tem um quê de engraçado. É um país fértil para os romancistas porque as pessoas falam muito das suas próprias vidas. Está sempre, portanto, esta prosa está sempre na sua intriga tecida, entretecida com incisões acerca dos Estados Unidos, e para manter nessa linha, para nos mantermos nessa linha, em relação à urbanização e à mudança dos bairros, as cidades vão mudando, o que vai acontecendo às cidades, e esta coisa que se chama gentrificação, que não é característica só, por exemplo, aqui de São Paulo, em alguns bairros, mas de muitas cidades europeias ou dos Estados Unidos. Os amigos saíram para comer alguma coisa, e estava na hora do almoço, mas decidiram caminhar e foram caminhando ao longo da avenida, das ruas. Jackson, escreve a Shriver, Jackson lançou uma olhadela desesperada pela avenida. Sentia saudade da antiga Park Slope, um punhado de pizzarias decadentes, cafeterias que não cobravam 4 paus por um café, lojas de ferragens com barris de parafusos, em vez de pacotinhos com 4 peças, tudo embrulhado em plástico. Revitalizada como área nobre. Embora Jackson tivesse muita dificuldade de ver o que havia de nobre no exército de formandas esganiçadas da faculdade Barnard, que os empurrava para a sarjeta com seus carrinhos de bebê do tamanho de caminhões de transporte de tropas. A avenida era toda ocupada por academias de yoga, bares de smoothies orgânicos, especialistas em TAA, terapia assistida para animais. Então, assim, mesmo na tradução, no trabalho cuidado da Vera Ribeiro, que é difícil aferrar o trabalho linguístico que a Shriver faz em inglês. Para ser uma obra literária tem que ser uma obra de linguagem, claro, e é difícil verter, e aqui nesta passagem se vê como a linguagem é uma linguagem quase bífida, com língua afiada, mordaz, muito mordaz, muito pouco complacente.
em uma outra passagem que eu acho que eu vou encontrar, ainda em relação à crítica dos Estados Unidos feita por uma estadunidense, ela mesma, não é? Ou pelo menos por personagens, porque as personagens não têm de modo nenhum que se identificar com o autor, com o romancista. Ainda bem, não é? Podemos escrever sobre outras coisas que não seja a nossa própria pessoa. O amigo pergunta, o Jack pergunta se o Shep, que queria ir embora, ainda pensa em Pemba. Pemba é o lugar para onde o Shep queria ir. Você pensa nisso às vezes, em Pemba? O Shep respondeu, não, mas acho que nós temos sorte. Vivemos nos Estados Unidos. Hey, nós temos o melhor atendimento médico do mundo. O Jack respondeu, você está enganado, amigo. Em comparação com todos os outros países ricos, como a Inglaterra, a Austrália, Canadá, nem me lembro dos outros. Veja as estatísticas que importam. Mortalidade infantil, sobrevivência ao câncer. Pode escolher. Nós ficamos em último lugar. E pagamos o dobro. Então, a questão de como é que os americanos se veem a si próprios e o sistema deles, e qual a crítica interna dos próprios cidadãos americanos ao sistema deles, político, médico, social, econômico, etc. E o Shep responde dando aqui um indício de uma certa paranoia norte-americana, e não só norte-americana, agora aqui no Brasil também, com o socialismo e com o comunismo. Esse espectro que paira sobre as sociedades, digamos, que nós chamamos atualmente de produção capitalista, ou de financeiras. E o Shep responde, bom, pelo menos não temos uma medicina socializada. Jackson deu uma risada. Shep não era burro, mas sabia ser de uma docilidade penosa. Esse bicho-papão da medicina socializada remontava aos idos da década de 1940, quando Harry Truman quisera criar um Serviço Nacional de Saúde como o dos ingleses. Com medo de que os médicos não continuassem a encher a burra, a Associação Americana de Medicina tinha inventado essa inspirada frase de efeito da Guerra Fria que, desde então, infundia pavor no coração de seus compatriotas. Um golpe de gênio na rotulação. Então temos aqui uma etiqueta, um rótulo que, no contexto da guerra, chamada Guerra Fria, fazia os americanos, que a oposição aos soviéticos, tentavam afastar tudo que soasse a socialismo e a comunismo. É bom, talvez, escutar as pessoas criticarem seus próprios países, sobretudo numa época em que estamos numa idolatria de pátrias amadas. Talvez seja bom. Já antes havia uma passagem que eu acho que é do capítulo 2, em que nós vemos a Shriver dando uns coices, não é? Ela não é uma égua, mas ela dá coices, dando uns coices nesta idolatria da pátria, a que podemos chamar patriotismo, que nem sempre dá para distinguir do nacionalismo. Ela, aqui, então, a Carol, a Carol, que é vista por os outros personagens, é a mulher do Jack, vista pelos outros personagens, às vezes como alguém mais, digamos, politicamente à direita, e que às vezes
olha com olhos desconfiados para a rebeldia, talvez juvenil, do marido dela, que já não é propriamente um adolescente. Ela preferiria um marido que engolisse toda a farsa dessa lavagem cerebral de patriotismo e que convertesse um acaso arbitrário de nascimento naquele tipo de frenesi irrefletido, sacudindo pompons para dar força ao time, que tinha levado Jackson a se dopar pelas escadarias durante as preleções dos estudantes. Então, aqui sempre essas frases curtas que não precisam de um vocabulário incompreensível, não são arabescos árabes, não são volutas de fumo, são frases claras com um jargão norte-americano muito engraçado. E o patriotismo é chamado de farsa, é chamado de lavagem cerebral. É bom escutar essas palavras em tempos de propaganda em relação à pátria amada. É muito bom escutar essas palavras. Então, alguns pensam, que o sistema médico americano seria o melhor do mundo no atendimento. Vejamos com que custos é que isso se faz. Ainda em relação à crítica dos Estados Unidos, o Jack, que é muito crítico em relação ao seu próprio país, às vezes está pensando em dar títulos ao seu livro, um livro um pouco, digamos, fantasiado, que ele não está exatamente escrevendo, mas vai pensando em que títulos dar se escrever, já que ele tem tantas ideias críticas em relação à sua própria pátria desamada. E ele fala de ter descoberto um título. Descobri um título novo para o meu livro, disse Jackson na esperança de amenizar o clima. Estava conversando, a conversa estava tensa com o Shep. Está pronto? E aí ele diz o título. Tosquiados, da tosquia das ovelhas, tosquiados, como os parasitas espertos de vagabundos a vice-presidentes estão vivendo à custa de nós, as pobres ovelhas sem hombridade. Esta hombridade volta à questão do homem, o que é ser homem. O título em inglês não diz, a frase em inglês diz spunkless. Um pouco, talvez, mais linguagem mais crua, talvez. Spunkless Sheep. E aí o título volta de novo. A Shep esboçou um sorriso. Nada mal. Gostei do negócio dos tosquiados e das ovelhas. Mas parasita não se encaixa muito bem. É possível parasitar ovelhas? Perguntou. E o Jack responde, vou dar uma melhorada. E aí o Shep faz uma espécie de nota de rodapé, uma observação, digamos, de um pormenor ao qual o amigo talvez não tivesse estado atento. Você já reparou como ele fala da spunkless, do que a tradutora traduz por hombridade? Já reparou como quase todos os seus títulos têm alguma coisa a ver com pau, dick? Então volta de novo a questão dessa obsessão do Jack com o próprio membro erétil masculino. Na página seguinte, a democracia, que é um orgulho patriótico estadunidense, é chamada de piada. O Shep, nem é o Jack que fala, é o próprio Shep, fala que a democracia é uma piada.
como se não fosse pouco, ainda em relação aos Estados Unidos. Eles estão ainda na rua, estão caminhando, ele está segurando a sua água, o Jackson, e a Shriver escreve assim: era assombroso que um dia os antepassados desse país houvessem atravessado a fronteira para o oeste, andando com dificuldade entre nascentes situadas a centenas de quilômetros de distância umas das outras. Quando, depois de 5 minutos, sem uma boa golada, os americanos modernos, como o gorducho ali, ficam secos de sede. Então vemos que há constantemente um olhar mais que crítico em relação à sociedade norte-americana, e neste sentido é uma romancista em que nos faz mergulhar numa experiência quase sociológica, antropológica até, ou etnológica, não sei qual dos termos será o melhor, mas ela nos faz, nos obriga a essa confrontação com algo que nos é próximo ou falsamente familiar, como os Estados Unidos para a maioria de nós, e ao mesmo tempo distante. Então há aqui qualquer coisa como trazer o exótico para nós, mas também afastar-nos do nosso cotidiano, obrigar-nos a recuar um passo. Então, voltando mais para a trama do livro e não só para as críticas em relação aos Estados Unidos, que nunca dá para separar, evidentemente, nos comentários, nas análises que a gente vai procedendo por compartimentalização. A questão que é sempre retomada é também a questão de até onde é que vai o direito. E não só literalmente o direito no sentido legal, jurídico, mas até onde é que vai ou não vai a obrigação que dir-se-ia, digamos, moral da assistência. Neste caso, quem sofre de câncer ou quem está socorrendo, amparando quem sofre de câncer, quais os direitos que tem, não só do ponto de vista estritamente jurídico e na relação econômica com a saúde, mas nas nossas relações sociais uns com os outros. Nós talvez aceitemos coisas a pessoas que estão doentes ou que estão ajudando pessoas que estão doentes que de outro modo não aceitaríamos, teríamos dito não. Eles saíram, os amigos, era o intervalo do almoço, e o chefe perguntou se poderiam dar uma caminhada, quem sabe, em vez de comer algo. O Jack queria comer, mas aí o que é que se faz, não é? Quando alguém nos pede alguma coisa, é que nós sabemos que a pessoa está numa situação, no mínimo, complicada. Embora abrir mão, escreve a Shriver, embora abrir mão do sanduíche o deixasse mal-humorado, Jackson foi forçado a dizer que tudo bem. Basicamente, diante do câncer, mesmo até de um câncer já extirpado, o sujeito não tinha direitos. Qual o limite? Qual o limite, se existe, ou se a dívida moral é ilimitada, contrariamente talvez às dívidas econômicas, financeiras, que se não são pagas fazem desmoronar o sistema. Talvez estejamos próximos disso em alguns lugares, pelo menos, para nos lembrarmos da família Mandible, um dos outros romances da Lionel Shriver. Neste capítulo, como sempre, vai voltando a questão da burocracia e da relação com o plano de saúde.
a dificuldade que é o labirinto da papelada em que a pessoa fica ali aprisionada no papel para preencher, o que é que tem que ser preenchido, para qual endereço tem que se enviar qual formulário, e a pessoa fica ali como um pássaro numa rede que não consegue voar. O Jackson diz, a Carol, que é a mulher dele, a Carol cuida da papelada da Flicka, que é a filha doente. Eu fico tão agradecido por isso que quase chego a chorar. Quase chora de agradecimento. Agradecido, grato, são palavras que voltam uma e outra vez neste romance. Aparece muitas vezes a questão de estar ou não estar, ser ou não ser agradecido, a ficar ou não ficar grato a alguém. É um romance, talvez, que tenha como um dos seus corações palpitantes o problema da relação de gratidão em relação à vida e nós uns com os outros. Numa outra passagem, é o Shepard que fala de novo aí. Ele diz, dirigindo-se ao amigo, sabe, a gente imagina que outras pessoas vão cuidar pelo menos de levar a papelada para lá e para cá, mas elas não cuidam. Só para buscar essa segunda opinião, eles consultaram um outro médico, pediram uma segunda opinião em relação ao câncer da mulher, um outro especialista. Só para buscar essa segunda opinião, tive de pedir os slides da patologia, os laudos da radiologia, os blocos de tecido, os resultados de cada maldito exame de cada um dos departamentos do hospital, e tudo por escrito. Tive de preencher formulários com a história clínica da Glennis, 1 dúzia de vezes. Fiquei acordado até as 2 da manhã todas as noites. Enquanto isso, preciso cozinhar, fazer compras, aparecer no escritório e pelo menos dar a impressão de que estou fazendo o meu trabalho. A relação com o trabalho vai também aparecer e reaparecer, tomada até em termos de protocolo, para não dizer até ritualísticos, na relação protestante com o trabalho e com a riqueza. Não sei até que ponto a Shriver andou lendo o Weber, mas é um momento aqui que tem um ar de família. O Shep interrompeu o Jackson. O Shep é filho de pastor. Eu sou rico, disse o Shep. E ele sabia que ele não estava contando vantagem. O Shep não é do gênero a se vangloriar. Eu sou rico. Sentiu-se culpado. Shep podia ser um presbiteriano não praticante, mas, com todos esses troços arraigados, havia um limite para quanto o indivíduo ficava mesmo indiferente à religião. Então, aqui uma pequena sugestão por parte da romancista, que a secularização pode não estar tão arraigada como nós pensamos que está, que talvez não esteja. Então, ele ficou tão agradecido, como já vimos que quase chora, o Jackson, e o Shepard disse que o que me mata é que é quase impossível a pessoa calcular o que deve. Temos que pagar e nem sabemos bem qual é a nossa dívida, não é? Nem sequer conseguimos calcular o que vamos estar devendo.
Porque os planos de saúde são os valores que são restituídos, não são os mesmos, exatamente idênticos aos que a pessoa pagou. Então fica ali uma ambiguidade nos contratos dos planos de saúde, porque eles comportam cláusulas que dizem que a seguradora vai pagar segundo um preço, digamos, razoável. Só que depois os serviços custam muito mais. Então a seguradora não vai cobrir tudo. A coisa funcionava assim. A Lionel escreve. A coisa funcionava assim, explicou Jackson em tom benevolente. Nós vamos fazer uma viagem e o carro é seu. Então, eu concordo em pagar a gasolina. Paramos num posto. Você enche o tanque e me diz que a gasolina custou 50 mangos e estende a mão. Com a expressão no rosto de quem está fazendo um grande favor, eu lhe entrego uma nota de 20. Você pergunta, o que é isso? E eu digo, ora, é o que um tanque de gasolina deveria custar, já que era isso que custava quando eu tinha 12 anos. Basicamente, as seguradoras vivem no mundo da fantasia e nós, os sugados, estamos presos na vida real. Então vemos aqui a dificuldade em que se mergulha no sistema de saúde norte-americano ao ter que pagar as despesas. A pessoa fica se perguntando por que poupou, por que se sacrificou, em nome de quê, em favor de quê, se está vendo a sua conta bancária esvaindo-se. Então aparece a questão do para que serve então o Medicaid e o Medicare, os sistemas de segurança social médica dos Estados Unidos, para quem não tem recursos suficientes, ou para quem tem mais de 65 anos, no caso do Medicaid. O Shepard então fala para o amigo: você parece criticar muito o Medicare e o Medicaid, mas não está me dizendo que gostaria que os pobres e os idosos não tivessem acesso à assistência de saúde. Então aqui a questão é como organizar o sistema político-econômico em relação com a questão hospitalar, médica e da assistência a quem está doente. É uma situação complicada na medida em que a evidência da assistência talvez venha junto com uma intromissão por parte da medicina nas nossas vidas, que querem governar as nossas vidas, e nós talvez estejamos dispostos a nos sacrificarmos a esse Deus, ou a esse ídolo. O Jack responde: não estou dizendo isso. A questão é que os caras recebem benefícios de saúde. Desculpem. A questão é que os caras que recebem benefícios de saúde pensam que não estão pagando suas despesas médicas. Agarram-se ao seu precioso seguro de saúde de empregados como se fosse um grande presente gratuito. Não é de graça. Eles não entendem que ganhariam, digamos, uns $15.000 a mais de salário por ano se não fosse a porcaria do benefício de saúde. É uma puta tristeza, cara. O Shep responde: o dinheiro tem de sair de algum lugar. E aí há um outro momento, umas linhas abaixo, em que o Jack diz: a verdade é que existe toda uma gorda camada de empresas de seguros com fins lucrativos entre a Glennis, a esposa que está com câncer, e os médicos. Um bando de parasitas
sacanas e gananciosos, ganhando dinheiro com a doença dela. E nenhum deles sabe consertar um braço quebrado. Se você chutar esses babacas para fora de cena, o país inteiro fica coberto, pelo mesmo custo, sem 50 contas diferentes, chegando toda semana à sua caixa de correio. O Shep responde. E é logo você que quer que o governo se encarregue do serviço de saúde? Perguntou Shep, balançando a cabeça com um sorriso torto. Jack, você odeia o governo, você é anarquista. Então a questão de que até que ponto é que o governo e de que modo deve ou não prestar assistência médica. Chega até a dizer, o Jack chega até a dizer, umas linhas depois, a assistência à saúde é praticamente a única coisa para que a porra do governo deveria prestar. Então vemos a linguagem de novo muito direta da Lionel Shriver, que é a linguagem dos personagens, mas ela é uma escolha dela que eles falem assim também. E o Jack sabe então desse intermediário, não é? Então temos aqui um conflito entre a política e a economia, na medida em que a política visa um fim, ou poderia, ou deveria visar um fim que determina a sua ação, e a economia, neste caso capitalista, deixada, entregue, abandonada a si própria, visa um outro fim, que hoje em dia se chama lucro. Então, como que vemos aqui atuantes, operantes em jogo, dois princípios talvez incomensuráveis, incompatíveis um com o outro, o que é ou não é o princípio e o fim da política, em que medida que isto pode ser ou não pode ser absorvido pela lógica interna ao modo capitalístico de viver. O capitalismo não é neutro, contrariamente ao que se pensa, ao que se poderia às vezes pensar. Tem os seus próprios usos e costumes. Então, neste sentido, o capitalismo também é uma grande imoral, por mais que isto possa ser assustador para muitos ouvidos. O Jack diz, aponta para essa promiscuidade do político e do econômico, que talvez a escala em que vivemos, não sei se é evitável. O Jack responde, essas companhias estão tão mancomunadas com o governo que podiam muito bem ser o governo. Estão mancomunadas. Are so in bed with. Dormem na mesma cama. Então, vemos que a política e a economia andam partilhando os lençóis e que isso nem sempre traz saúde às nossas vidas. E aí nós vemos um desabafo do Shep, que está acompanhando a esposa com câncer, em relação à segunda opinião do segundo médico que eles foram ver e que tiveram que tratar dessa papelada toda, daí esta discussão acerca do sistema político-econômico estadunidense. E agora num plano menos alargado, mas mais psicológico, que talvez também não dê para separar até o fim a nossa vida íntima do dia universal da época em que se vive, do contexto histórico alargado. E o Shep diz, eu queria que eles dissessem alguma coisa diferente. Ou seja, o segundo médico, especialista de câncer, confirmou o diagnóstico e as notícias não são de modo nenhum boas. O amigo diz que deve ser difícil e o Shep responde, é difícil principalmente para a Glennis.
Quando chego em casa, tudo o que eu quero fazer e devo fazer é ficar na companhia dela. Então vemos outra vez este querer e dever que não coincidem, que são dos dramas da nossa psicologia moderna, uma herança talvez cristã, que nós passamos para um homem que deve e não um homem que quer. A reflexão é de George Agamben, mas aqui se nota exatamente isso. Não creio que a Shriver ande lendo Agamben, mas dá para ver aqui exatamente esse problema de uma dissociação que no limite é um abismo nihilista entre querer e poder, ou querer e dever, ou poder e dever. Então fica aqui a questão de como é que a gente pode ou não, como é que consegue ou não se solidarizar com o sofrimento do outro. Aqui também, novamente, os títulos que reaparecem do livro que o Jack quer escrever. E, novamente, isso volta. E o Shep diz: talvez seja esse o problema de seus títulos. Paus e pintos, de como nós, pintinhos, sem colhão, estamos sendo depenados até a última gota, enquanto a outra metade do país mama nas tetas. Não se pode chamar a isso de elogioso. O Jack responde: a ideia de fazer o comprador do livro se sentir um pouco menos panaca, porque ele sabe que é um iludido, ao contrário de todos os outros, que são tão incrivelmente iludidos que nem sabem disso. Shep diz: aposto que eles prefeririam salvar a civilização. Jack responde: não os meus leitores. Eles prefeririam botar fogo nela. Então temos aqui quase uma misanabim entre num romance falando do título de um livro e do que é um leitor. Então o leitor fica confrontado com os personagens falando do que é um leitor e do que se está à espera, o que se está esperando quando se lê um livro, não é? E querer salvar a civilização ou botar fogo nela, na medida em que talvez a civilização esteja já dando mostras de que contém nela a sua própria barbárie. E o Shep, que desde a sua desgraça, do seu infortúnio, consegue ainda olhar para os outros, ele ele vai, digamos, ter uma atitude de talvez de, não é bem reconciliação, mas de talvez de reconhecimento, talvez não seja bem de reconhecimento, tentar reconhecer que ele não estava vendo o que estava acontecendo com o amigo dele, o outro casal, o Jack e a Carol, na medida em que eles também têm uma filha muito doente e ele não tinha visto a dimensão do problema da doença e da relação dos doentes com os planos de saúde. Aliás, diz o Shep, eu estava querendo me desculpar. Por quê? Pergunta o Jack. Por tudo que você tem passado com a Flicka, que é a filha doente. Acho que não me solidarizei o bastante. Eu não tinha ideia de como deveria ser para vocês. Antes de me afundar até o pescoço na mesma merda, eu devia ter sido muito mais compreensivo.
O Jack responde: Que nada, meu amigo. Você foi solidário à beça. E como é que é ser compreensivo até compreender? Então, há aqui uma reflexão sobre os limites hum, da empatia, sobre os limites da compaixão e o que é que nós temos que atravessar ou não para conseguir ter acesso ao coração, ao corpo do outro, à mente do outro. O que nos pode levar a fazer paralelos também com o pensamento e não só com a literatura. De algum modo, a literatura nos obriga a fazer um exercício de paixão, compaixão, empatia. Ao mesmo tempo, nós podemos chegar até sentir empatia pelo vilão, pelo criminoso, pelo contra-herói, pelo anti-herói, pelo carrasco. Então há esses perigos de identificação afetiva com os personagens que são muito reais, mesmo sendo um mundo de ficção. E daí muita da desconfiança, não só platônica, mas de todo o Ocidente, ao mesmo tempo uma sedução pelo poético e um sentir o medo que é o abismo que se abre quando nós estamos diante de uma obra trágica, teatral. Então há sempre esse exercício dramatúrgico, teatral, por parte do poeta ou do romancista, na medida em que ele ou ela se desdobra em personagens, mesmo que seja a partir da sua própria vida, que são e não são o romancista. E nós, os leitores, os comentadores, de algum modo estão sempre assim nesse intervalo entre deixar-se arrastar, porque o ritmo do romance é um deixar-se arrastar, é um ritmo de cavalaria, nós vamos assim num tropel, vamos assim numa cavalgada, e ao mesmo tempo isso não ajuda, impede até o exercício crítico, ou pelo menos do comentário. O comentador e o crítico nem sempre se conseguem distinguir. O exercício de comentário nos pede um passo atrás. O exercício de leitor nos arrasta. Então nós ficamos assim nessa desdobramento e recolhimento que nem sempre são compatíveis. O Nietzsche, no prefácio da Gaia Ciência, ele fala até de que o livro pode vir a ter mais prefácios, mas que ele não sabe, ele não tem a certeza, por mais prefácios que ele escreva, se ele pode transmitir o que ali existe de pessoal. E talvez só quem já tenha atravessado aquelas experiências, quem já tenha vivido aquelas vivências, ou alguma coisa de análogo, é que poderá eventualmente ter acesso ao que ali está sendo escrito. E trazer para a proximidade, tornar mais familiar aquele livro, talvez exija, ou peça pelo menos, seja uma vocação, um chamamento, um chamado, às nossas próprias experiências. Mas se nós nunca as atravessamos, como é que vamos chegar até lá? Então o Nietzsche, nesse prefácio da Gaia Ciência, vai falar até que naquele livro a espirituosidade, a petulância ou a arrogância, que aqui também há muita. A Shriver por vezes é venenosa, mas quando não é venenosa é no mínimo espirituosa, com uma grande carga de petulância. Cabe-nos a nós valorizar ou desvalorizar isso. A petulância e a espirituosidade não são necessariamente bichos a abater. E
o Nietzsche vai dizer que naquele livro, na Essência, a gratidão, que aquele livro está esbanjando, está transbordando gratidão. E já vimos que aqui, neste livro, a palavra grato, agradecido, aparece muitas vezes. E o Nietzsche vai dizer que é uma gratidão de convalescente. Este livro talvez seja um esforço de gratidão daquele que ainda tem uma esperança em ser convalescente, mas que já sabe que é um moribundo ou uma moribunda. Então, há aqui uma gratidão que é um esforço. A gratidão, enquanto sentimento, contrariamente ao que nós pensamos, não é uma espontaneidade. Os sentimentos não são espontâneos. São aprendidos, são educados, e a literatura pode servir para a educação sentimental, emocional do homem. E aqui estamos diante de um esforço de dizer obrigado, em que a parte que há de veneno na dívida não seja corrosiva em relação à parte que há de antídoto na gratidão, que é uma conciliação, uma reconciliação com a vida, mesmo na doença. O Wittgenstein também fala de pensamentos análogos, de pensamentos semelhantes no prefácio ao Tractatus. E talvez o Tractatus não possa ser entendido senão por alguém que já tenha tido aqueles pensamentos. Só se tivermos já pensado os mesmos pensamentos ou pensamentos similares é que poderemos ter então acesso àquele livro. É um pensamento muito impressionante. E não sei se isso em literatura também é o caso. O Wittgenstein, no prefácio, vai dizer que não se trata de um manual. Não é um manual. E talvez este romance também não seja um manual. Senão não seria um romance. Seria um programa. Não seria literatura, não é? Mas, ao mesmo tempo, o que é ter acesso a isto? O que é que a literatura faz em nós ao ponto de pensarmos que estamos entendendo o outro, de modo a criar falsas intimidades, falsas familiaridades. Se tivermos prazer, já não será mal. A questão é a ilusão de estar compreendendo o outro. O Wittgenstein diz que o alvo já terá sido atingido, o alvo do Tractatus, a meta já terá sido alcançada se alguém tiver lido e entendido, e ao ter lido e entendido, ao ler e ao entender, experimente prazer. Então há como que um critério estético também num livro tão árduo como o Tractatus, um tratado lógico-filosófico. Então aqui há como que uma exigência de calçarmos as botas dos outros, de sermos um pouco cobras que conseguem trocar de pele e talvez, de algum modo, revestir a pele dos outros, ou pelo menos a jaqueta. Os personagens não são, por assim dizer, pessoas sempre dóceis, pessoas sempre amorosas, amáveis. Nós ficamos fazendo um esforço para tentar entrar neste mundo. Ao mesmo tempo somos sugados para este mundo porque nos interessa muito, sobretudo em lugares onde não há um acesso público à saúde gratuito e de boa qualidade. Então os amigos estão falando e a narradora diz: apesar de tudo, o diálogo foi gratificante. Shep não tinha feito a menor ideia, e a verdade era que ainda não fazia. Ele ainda não fazia a menor ideia. É impressionante, parece que ele está entendendo o amigo na situação em que o amigo, o Shep, que tem a esposa doente,
está entendendo um amigo que tem a filha doente, ele está se apercebendo deste deserto que se cria à volta das pessoas e quer ser solidário, ao mesmo tempo, logo em seguida, não é cinismo, é interromper falsas intimidades, é não pensarmos muito rapidamente que estamos entendendo o outro, ou a nós próprios. Shep não tinha feito a menor ideia, e a verdade é que ainda não fazia. Isto é muito impressionante. Quem é que entende quem? Quem é que está grato a quem? E será que a gratidão implica a compreensão? Ou seja, será que temos como condição compreender o outro para estar grato? Não sei. Tem uma comparação com o matadouro. É como levar a própria mulher para o matadouro. E o Jack diz, é de arrasar mesmo. E o pai está transmitindo qualquer coisa acerca da filha. E o marido acerca da mulher. Então, quem é que entende quem? Quem é que tem empatia em relação a quem? E aí, o amigo que ouviu o amigo falar, ele diz assim, é como se levassem o sujeito para os fundos de um bar e o cobrissem de porrada. Como levar uma porrada mesmo. E aí o Shep, que queria estar solidário, que queria agradecer, que estava grato, falou, obrigado, em tom amargo, isso ajuda muito. E aí o Jack falou, escute, o que você quer? Que eu lhe conte histórias da carochinha? Que eu diga que a Glennis é uma mulher valente? Que vai superar isso em 2 dias, em 2 tempos? Que vai ficar novinha em folha? O Shepard responde, não, desculpe, eu prefiro saber. É melhor estarmos preparados. O Jack responde, não se preocupe, não vão ficar. Talvez não nos possamos preparar se já não estivermos preparados. Mas o que é uma preparação para a doença? O que é uma preparação para a morte? Será que a literatura, o pensamento, a vida do espírito em geral nos prepara para a doença e para a morte? Talvez. Nas últimas linhas deste capítulo, o Shep diz, ao que eu saiba, o câncer não muda as pessoas. E aí o Jack responde, você não gostaria que ela mudasse? Então, o que a doença faz à nossa vida e se nós gostaríamos ou não que aquele ou aquela que está doente mude. E se aquele ou aquela que está doente gostaria que nós mudássemos. O capítulo fecha com uma alusão ao processo, a mover um processo na justiça. E com a questão de contar ou não contar a todo mundo. Então, novamente se retoma a questão jurídica e falando de mover um processo, se alguém teve um câncer, até onde é que vai a responsabilidade jurídica de quem possa ter sido responsável por isso? Qual a imputabilidade jurídica e de quem? E então o capítulo vai fechando com uma alusão à questão de contar para todo mundo. Aqui o todo mundo não é necessariamente todo mundo, é também a relação com a família. Eles, o primeiro casal, ainda só contou para o segundo casal, o casal amigo, e agora haverá que saber
haverá que decidir se conta ou não se conta para a família da mulher que está com o câncer, da Glennis, que está no Arizona. Então o capítulo fecha com essa referência e novamente a personagem aparece como alguém que não é necessariamente, digamos, boazinha, em que ela pode deixar a relação dela com a família não é necessariamente a melhor, e ela pode deixar os outros falarem e depois dar informação. Então o capítulo fecha com essa mesma atitude que abriu, que é deixar os outros falarem e depois dar como que um golpe, apresentando a doença. Que a doença se torna uma arma no diálogo com o outro, para agredir e ao mesmo tempo pedir amparo. Há aqui uma ambiguidade, uma ambivalência da doença, que ao mesmo tempo se torna fator de agressão e de socorro, de auxílio. E aí podemos passar para o capítulo 5.